Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O sol nascia lentamente sobre a pequena cidade de Riverside, pintando o céu de laranja e dourado. As fileiras de casas pareciam pacíficas, os jardins impecavelmente cuidados, como se tudo estivesse sob controle. Mas por trás das fachadas tranquilas havia segredos. E no coração desta cidade ficava a Jefferson High School, uma instituição renomada por suas competições esportivas, seus clubes ricos e seus alunos de famílias influentes. Os corredores brilhavam, os armários estavam impecáveis, mas uma atmosfera invisível pairava no ar. Uma arrogância silenciosa, alimentada por poder, dinheiro e aparência. Naquela manhã, os alunos entraram sem nenhuma preocupação no mundo. Risos, discussões acaloradas. O barulho de sapatos no piso frio. Alguns estavam falando sobre carros novos. Outras opções de viagens de luxo. E alguns já se gabavam de terem conseguido que um professor fosse demitido no ano anterior só por diversão. No quarto 204, uma cadeira ainda girava suavemente, como se estivesse esperando por alguém. Uma folha de papel recém-colada estava na porta. Novo professor. Sr. Marcus Williams, Literatura e Ciências Sociais. Vários alunos passaram pelo cartaz, revirando os olhos. Mais um novato. Suspirou Ethan Miller, o mais popular, vestindo uma jaqueta cara. Quer apostar que ele não dura mais de um mês? Tyler Johnson caiu na gargalhada. Se ele for rigoroso, a gente quebra a cabeça dele rapidinho. Igual ao outro. Ashley Brown tirou uma foto da folha com seu celular. Vamos ver se ele é legal, ou não. Se ele começar a agir como um chefe, vamos zoá-lo. Simples assim. Ninguém notou a jovem Sophie Carter, que permaneceu em silêncio junto à janela. Ela não gostava desses jogos cruéis, mas nunca soube como impedi-los. Entretanto, do lado de fora do prédio, um carro discreto estava estacionado. A porta abriu-se lentamente. Um homem saiu. Olhar alto, sereno e calmo. Terno simples, pasta gasta pelo tempo. Marcus Williams respirou fundo. Não era apenas o primeiro dia dele. Foi um retorno a algo que ele havia deixado para trás há muito tempo. Salas de aula cheias de adolescentes indisciplinados, olhares de desprezo, preconceitos escondidos por trás de sorrisos educados. Mas ele tinha vindo por vontade própria. Porque ele ainda acreditava que vidas podiam ser transformadas, mesmo onde o orgulho prevalecia. Antes de entrar, ele parou um instante para observar o prédio. As lembranças me invadiram. Conferências prestigiosas, prêmios acadêmicos, convites para grandes universidades, e acima de tudo, aquelas crianças carentes que ele ajudara no passado em bairros esquecidos. Ele murmurou baixinho. Não importa o que eles vejam. O que importa é o que eles se tornam. Então ele empurrou a porta. Os corredores ficaram em silêncio por um instante. Alguns olharam para ele, e depois trocaram sorrisos zombeteiros. Eles não sabiam nada sobre ele. Eles não sabiam de onde ele vinha. Eles só conseguiam ver. Um professor negro, calmo, modesto. E para alguns, isso foi o suficiente para julgar. Marcus entrou no quarto 204. Ele largou os livros. Ele escreveu lentamente 3 palavras no quadro. Respeito, disciplina, coragem. Os alunos se acomodaram, cochichando e rindo baixinho, prontos para testar esse novo professor como quem testa uma presa. O que eles não sabiam. Isso porque, ao tentar intimidá-lo, eles iriam confrontar seus próprios medos, seus próprios erros. E há uma verdade mais forte do que toda a sua zombaria. Naquele dia, na Jefferson High School, uma lição de vida estava prestes a começar, e ninguém sairia dessa situação ileso. O sino está adormecido. As conversas foram diminuindo gradualmente, mas não completamente. Algumas risadas abafadas persistiram, como desafios silenciosos. Marcos se virou para a turma. Olá, pessoal. Um simples olá teria bastado. Mas apenas 3 alunos responderam. Ethan permaneceu encolhido na cadeira com os braços cruzados. Ashley estava mascando chiclete e olhando fixamente para o celular. Tyler girava uma caneta entre os dedos com uma expressão de tédio. Marcos não ficou zangado. Ele sorriu. E certo, vamos começar de novo. Sua voz era calma, serena, quase gentil. Olá, pessoal. Desta vez, a maioria respondeu por reflexo. Até mesmo aqueles que queriam bancar os durões. Marcos olhou em volta da sala de aula. Meu nome é Marcus Williams. E não estou aqui apenas para ensinar uma matéria. Estou aqui para ensinar vocês a pensar, a questionar, a entender o mundo e a si mesmos. Ethan sussurrou para Tyler. Oh céus, mais um filósofo. Marcos continuou como se não tivesse ouvido nada. Ele escreveu no quadro.
Exercício número 1. Quem sou eu de verdade? Ashley franziu a testa. Isto não é psicologia, senhor. Exatamente, respondeu Marcus com um leve sorriso. Literatura e ciências sociais tratam de seres humanos. E você é um deles. Então vamos começar por você. Um murmúrio percorreu a sala de aula. Marcus distribuiu folhas de papel. Escreva uma resposta sincera. Não o que você acha que os outros querem ouvir. Quem é você quando ninguém está olhando? Sophie apertou o lápis com força. Ela já tinha o desejo de escrever, mas atrás dela, Ethan levantou a mão. E se não quisermos? Marcus olhou para ele. Ah, então você escreve. Eu não quero. E explica o porquê. Uma mistura de surpresa e irritação percorreu a sala. Marcus sentou-se. Silêncio. Então começou o primeiro teste. Estratégias de intimidação. Após alguns minutos, Ethan suspirou ruidosamente. Senhor, terminei. Ele havia escrito apenas uma linha. Eu sou alguém que faz o que quer. Ele estendeu a folha de papel com um sorriso provocante. Marcus leu e assentiu com a cabeça. Interessante, mas incompleto. Comece de novo. Ethan franziu a testa. Eu disse que terminei. E eu digo que você nem começou ainda. Uma risada discreta percorreu a sala de aula, desta vez dirigida a Ethan. Seu semblante endureceu. Você não sabe quem eu sou. Marcus respondeu calmamente. Talvez. Mas você também não. Ethan permaneceu paralisado, abalado. Ashley assumiu o controle. Ela exclamou. Senhor, se o senhor quer ser respeitado, primeiro precisa demonstrar que o merece. Tyler acrescentou com desdém. Conquiste seu lugar, como se costuma dizer. Marcus largou a caneta, levantou-se e aproximou-se. Muito bem, então vamos fazer isso. Ele pegou uma cadeira e a colocou em frente à turma. Quem acha que eu não mereço mais o seu respeito? Várias mãos se levantaram. Não por pura malícia, por hábito, arrogância e imitação. Marcus assentiu com a cabeça. Agradeço sua honestidade. Agora, explique. Ashley foi a primeira. Nós não te conhecemos. Você é novo. Faz grandes declarações. Mas não sabemos quanto você vale. Muito bem, respondeu Marcus. E se eu lhe dissesse que o respeito não se dá por causa de um título, mas sim porque primeiro respeitamos o ser humano que está à nossa frente? Tyler balançou a cabeça negativamente. Desculpe, senhor. Na vida real, o mais forte domina. Marcus deu um leve sorriso. Sim, mas na vida real também, o mais sábio é o que sobrevive. Silêncio. A rachadura. De repente a porta se abriu um pouco. Um professor mais velho, o Sr. Anderson, deu uma olhada. Está tudo bem por aqui? Ethan respondeu antes de Marcus. Sim, senhor. Estamos aprendendo a filosofia da cadeira. Ouviram-se algumas risadas. O Sr. Anderson lançou um olhar hesitante para Marcus e depois saiu. Marcus entendeu. Os alunos costumavam assumir o controle. Então ele mudou seu método. Ele exibiu uma citação no projetor. Intimidação não é sinal de força. Isto é prova de um medo mal disfarçado. Alguém pode me explicar essa frase? Ninguém respondeu. Então, timidamente, uma mão foi levantada. Sofia. Talvez, aqueles que humilham os outros o façam, porque têm medo de parecer fracos. Marcos sorriu. Obrigada, Sophie. Ethan olhou para o céu. É como um filme moralista. Ninguém aqui tem medo. Marcos olhou para ele com ternura. Realmente. Ethan abriu a boca, e depois fechou-a novamente. Ele não sabia por quê, mas sentia-se visado. A promessa silenciosa. O sino tocou novamente. Os alunos se levantaram rapidamente. Ao sair, Ethan atira. Vamos ver quanto tempo ele dura. Ashley respondeu. Vamos testar. Lentamente. Tyler concordou. Sophie permaneceu sentada por mais um segundo. Ela se aproximou. Senhor, gostei da sua palestra. Marcos simplesmente agradeceu a ela. Então, quando a sala ficou vazia, ele se sentou. Ele fechou os olhos. Ele sabia que aquilo era apenas o começo. Eles iam tentar quebrá-lo, para empurrá-lo, para ridicularizá-lo. Mas no fundo, ele já havia se decidido. Ele não recuaria. Ele não ficaria com raiva. Ele os ensinaria a acontecesse o quê? E em breve, seriam eles que se arrependeriam de suas escolhas. Os dias se passaram. Marcos continuou a ensinar com calma e paciência. Mas pelas suas costas, algo estava sendo tramado. Ethan, sentado no fundo da sala, não aceitou ser colocado em seu devido lugar. Aquele professor acha que é melhor do que nós, disse ele certa vez na cantina, durante o almoço. Precisamos mostrar a ele que ele não é nada. Ashley assentiu com a cabeça, os olhos brilhando com uma ideia perigosa. Dei uma olhada no perfil dele online. Ele não compartilhou quase nada.
Nenhuma viagem de luxo, nenhuma foto cara, nada impressionante. Tyler acrescentou. Talvez ele esteja escondendo o fato de vir de um bairro pobre. Ashley sorriu. Então vamos pesquisar. Eles passaram a tarde navegando, pesquisando, abrindo contas antigas, comentando, bisbilhotando. Finalmente, Ashley encontrou. Então, uma fotografia antiga. Embaçado. Marcos mais jovem de calça jeans simples em um bairro modesto rodeado de crianças. Dizia o seguinte. Programa de tutoria voluntária Chicago. Ethan caiu na gargalhada. Perfeito. Vamos fazer dele um palhaço. Eles baixaram a foto. Eles prepararam montagens. Manchetes sarcásticas. Comentários humilhantes. Então eles esperaram. O dia da armadilha. A sala estava cheia. Marcos estava distribuindo documentos. Sophie estava lendo atentamente. Tudo parecia normal. De repente as luzes se apagaram. O projetor foi ligado. Apareceu uma imagem. A foto, acompanhado de uma frase em letras vermelhas. Nosso professor anterior era um homem dos bairros pobres. Depois mais uma. Ele não consegue fazer melhor, então vem aqui nos dar sermão. Uma explosão de riso sacudiu a sala de aula. Algumas pessoas estavam filmando. Outros já estavam compartilhando em seus celulares. Tyler batia com o punho na mesa rindo. Ashley estava se fazendo de inocente. Ou não, alguém deve ter invadido o computador do professor. Ethan, por sua vez, estava saboreando o momento. Marcos ficou olhando fixamente para a tela por um longo tempo. Seu rosto não demonstrava nem raiva nem vergonha. Apenas uma imensa tristeza silenciosa. Quem fez isso? Perguntou ele em voz baixa. Ninguém respondeu. Um silêncio constrangido substituiu o riso. Marcos respirou fundo. Muito bem. Deixe a imagem. Os alunos se entreolharam surpresos. Sim, disse ele calmamente. Deixe em paz. Ele se aproximou da tela. Esta foto é uma das lembranças de que mais me orgulho. Ethan franziu a testa. Orgulhoso? Sério? Marcos assentiu com a cabeça. Sim, essas crianças viviam com medo. Algumas não tinham pais. Outras dormiam na rua. Eu costumava ir lá depois das minhas aulas na universidade, para ensiná-las a ler, escrever e sonhar. Ninguém mais ria. Marcos continua. Você reparou nos sorrisos deles? Eles não tinham nada, mas eles se sentiram vistos, respeitados. Ele se virou para a turma. E você tem tudo. Mesmo assim, acredita que para ser alguém precisa humilhar. Uma sensação palpável de inquietação se instalou. Mas Ethan bateu na mesa. Pare de bancar o herói. Você só é alguém que fracassou. Um murmúrio percorreu a sala de aula. Ashley filmou discretamente, pensando que estava registrando um escândalo. Marcos lê fixa. Você acha que o valor de um homem é medido pelo seu carro, sua casa, a riqueza de seus pais? Sim, respondeu Ethan friamente. Marcos assentiu com a cabeça. Então eu entendo por que você tem tanto medo de perder. Ethan permaneceu paralisado. A porta abriu-se de repente. O diretor, Sr. Harris, entrou com uma expressão sombria. No meu escritório. Agora. Ethan deu um sorriso satisfeito. Ele achava que Marcos ia ser demitido. Ashley sussurrou. Fim da história. Mas quando Marcos retornou alguns minutos depois, sua expressão era calma, quase serena. O Sr. Harris entra atrás dele. A partir de agora, disse ele com voz grave, todos os alunos envolvidos nessa humilhação serão convocados. Mas antes de qualquer punição, vocês ouvirão. Ele se virou para Marcos. Dr. Williams, pode continuar. A palavra me atingiu como um choque. Doutor, trocaram-se olhares de espanto. Ethan gaguejou. Doutor, Marcos suspirou. Eu não queria falar sobre isso. Porque títulos impressionam, mas não ensinam nada. Sim, eu tenho doutorado. Lecionei em grandes universidades. Trabalhei com escolas desafiadoras em todo o país. E escolhi Jefferson, porque acredito que vocês podem se tornar melhores. Silêncio absoluto. Até os telefones permaneceram imóveis. Hoje, disse Marcos suavemente, você não humilhou um professor. Você humilhou um homem que está tentando te ajudar. Sophie sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Tyler baixou a cabeça. Ashley apertou o celular com força, envergonhada. Ethan, pela primeira vez, não conseguiu dizer nada. Quando o sino tocou, ninguém se mexeu. Marcos simplesmente acrescentou. E pense nisso. Amanhã, todos virão com uma mensagem de texto. Título: Porque eu acreditava que humilhar os outros te tornava mais forte. Então ele saiu da sala. Os alunos permaneceram em silêncio. Ethan finalmente quebrou o silêncio. Ainda não acabou. Mas sua voz estava trêmula. Ele ainda não havia entendido que aquilo que ele acabará de desencadear se voltaria contra ele,
de forma muito mais profunda do que ele imaginava. A noite caiu em Riverside. Em suas casas luxuosas, os estudantes não tinham paz de espírito. As palavras de Marcus ainda ecoavam em suas cabeças. Você não humilhou um professor. Você humilhou um homem. A casa de Ethan. Ethan jogou a mochila no chão e subiu direto para o quarto. Ele ligou o computador. Os vídeos já estavam circulando. Comentários zombeteiros. Montagens compartilhadas. Risos online. Normalmente ele teria adorado. Mas desta vez, algo o irritou. Ele reviveu a cena em que Marcus falou daquelas pobres crianças com tanto respeito. Ele murmurou. E o porquê isso me incomoda? Uma voz atrás dele respondeu. Porque você sabe que o que você fez foi errado. Ethan se virou. Seu pai, Robert Miller, estava parado na porta. Um homem de negócios rigoroso, terno impecável. Recebi uma ligação do diretor, disse ele. Ethan rende os dentes. Não é nada. Estávamos apenas nos divertindo. Robert aproximou-se lentamente. Eu conheço esse professor. Ethan ficou paralisado. O que? Ele trabalhou em um programa educacional para jovens carentes. Resgatou dezenas de crianças das ruas. É um dos homens mais respeitados que já conheci. Ethan sentiu um peso no peito. Então por quê? Ele está dando aulas aqui. Porque ele acredita que crianças privilegiadas, às vezes precisam de mais ajuda do que outras. Ethan desviou o olhar. Você está decepcionado comigo? Robert respondeu calmamente. Estou preocupado principalmente com o homem em que você está se tornando. Aquelas palavras foram mais dolorosas do que qualquer castigo. Ashley passava horas em frente ao espelho. Ela mentalmente repassou a cena, seu sorriso, sua câmera, sua cumplicidade. Então ela se lembrou de algo novamente. Sua irmãzinha Lily já foi vítima de bullying. Ela chorava todas as noites. Ashley murmura. Fiz a mesma coisa que aqueles que o magoaram. Ela sentou-se na cama com o coração pesado. Pela primeira vez, a vergonha realmente me consumiu. Tyler trancou-se no quarto. Ninguém gritou em frente à casa dele. Ninguém lhe deu sermão. Mas ele ainda se pegava dando risadinhas, só para acompanhar o Ethan. Porque eu sempre faço o que todo mundo faz, murmurou ele. Um vazio o engolfou. O sino está adormecido. Ninguém estava falando. Marcus entrou, calmo como sempre. Peguem seus textos. As folhas se ergueram lentamente. Marcus lia em silêncio. Algumas frases estavam trêmulas. Eu pensava que ridicularizar as pessoas me fazia sentir importante. Eu pensava que dominar era o mesmo que existir. Usei a fraqueza dos outros para esconder a minha própria. Então foi a vez de Ethan. Sua voz era baixa. Eu escrevi que tenho medo de parecer insignificante. Então eu intimido. Eu zombo. Eu machuco. Porque não sei outra forma de ser respeitado. Um murmúrio percorreu a sala de aula. Marcus fechou delicadamente a folha de papel. Obrigada por compartilhar sua verdade. Ethan olhou para cima. Você me odeia? Marcus respondeu sem hesitar. Não. Mas eu me recuso a deixar você continuar sendo quem você é hoje. Essas palavras tocaram Ethan mais profundamente do que qualquer punição. Após a aula, Sophie ficou. Senhor, por que o senhor tolera tudo isso sem se irritar? Marcus fica em silêncio por um instante. Então ele disse. Porque no passado, eu era como eles. Os olhos de Sophie se arregalaram. Você? Sim. Orgulhoso. Distante. Cruel às vezes. Até o dia em que um professor olhou-me diretamente nos olhos e disse: consigo ver o homem que você pode se tornar, melhor do que aquele que você interpreta hoje. Isso mudou a minha vida. Sophie sorriu. Agora é você quem está fazendo isso por nós. Marcus não respondeu. Mas o seu olhar dizia tudo. Ao sair, Ethan encontrou Ashley e Tyler. O que fazemos agora? Perguntou Tyler. Ethan hesitou. Seu antigo reflexo significava: vamos continuar. Vamos nos vingar. Mas ele permaneceu em silêncio. Ashley disse baixinho. Apaguei o vídeo. Tyler acrescentou. Eu também. Ethan assentiu com a cabeça. Precisamos resolver isso. Eles ainda não sabiam como. Mas, no fundo, algo havia mudado. E enquanto isso, outros alunos com inveja da atenção dada a Marcus estavam planejando algo muito pior. Eles não aprenderam a lição. Eles queriam ir mais longe. E desta vez, as consequências seriam irreversíveis. Os corredores pareciam silenciosos. Silêncio demais. Marcus percebeu isso imediatamente. Um murmúrio discreto circulou entre alguns alunos, aqueles que não haviam sido convocados, aqueles que não haviam escrito um texto. Eles sussurraram. Esse professor está ocupando muito espaço. Ele acha que é melhor que todo mundo. Vamos dar uma lição nele. Entre eles, Brandon, Chris e Logan.
Mais discreto que Ethan, mas muito mais perigoso. Eles tiveram uma ideia. Não é brincadeira. Não é zombaria. Algo que fizesse barulho. No banheiro, longe das câmeras, Brandon largou o celular. Estão criando um escândalo falso. Eles fazem parecer que ele agrediu um aluno. A história viraliza na internet e ele é demitido. Chris hesitou. É arriscado. Logan respondeu friamente. Exatamente. Quanto maior, melhor funciona. Eles prestaram um falso testemunho. Eles gravaram um vídeo curto e manipulado com edição, como se Marcus tivesse empurrado alguém. Em seguida, eles enviaram fóruns, grupos de estudantes, redes, contas anônimas. Em poucas horas, o boato se espalhou. Marcus estava atravessando o pátio quando sentiu olhares pesados. Murmúrios. É ele. Eu vi o vídeo. Como um professor pode fazer isso? Ele parou. O telefone dele vibrou. Mensagem do diretor. Venha imediatamente ao meu escritório. Urgente. No corredor, os alunos já estavam filmando. Ethan viu Marcus passar. Seu coração afundou. O que está acontecendo? Ashley mostrou o celular dela, o vídeo falso. Ethan blame. E isso está errado. Eu sei, ela respondeu. Mas a internet não sabe. No escritório, o diretor Harris falou em tom áspero. Marcus, precisamos suspendê-lo temporariamente, enquanto a investigação estiver em andamento. Marcus fechou os olhos. Eu entendo. Você fez aquilo de que é acusado? Não. Harris suspirou. Eu acredito em você. Mas a pressão dos pais, das redes sociais, você tem que seguir o protocolo. Marcus assentiu com a cabeça. Sem raiva. Simplesmente um cansaço imenso. Ele saiu da escola sob o olhar atento das câmeras dos alunos. O boato estava se espalhando. Nesse mesmo instante, Ethan sentiu algo mudar. Ele se levantou abruptamente. Precisamos fazer alguma coisa. Tyler respondeu. Mas o quê? Se falarmos, vamos nos meter em encrenca. Ethan cerrou os punhos. Nós merecemos nossos problemas. Ele se virou para Ashley. Você veio? Ela assentiu com a cabeça. Eles procuraram. Eles questionaram. As ações ressurgiram, assim como as contas anônimas. Até que eles se deparem com um detalhe. Mesmo erro ortográfico. Mesmo estilo de escrita. Ashley murmura. Brandon. Eles correram em direção aos banheiros, onde encontraram o trio em pânico. Apague o vídeo, disse Ethan. Brandon zombou. Tarde demais. Ethan se aproximou. Você não entende. Você não está humilhando um professor. Você está destruindo um homem. Brandon tenta de passer. Ashley bloqueou seu caminho. Estamos dando testemunho. Estamos dizendo a verdade. Agora. Chris não aguentou mais. Não pensávamos que chegaria a este ponto. Logan baixou a cabeça. Nós só queríamos ser populares. Eles foram diretamente à sala do diretor. Tremendo. Honesto. Eles explicaram tudo. Armação, manipulação, boatos. Harris permaneceu em silêncio. Então ele fez uma ligação telefônica. Marcus, volte. Agora mesmo. Quando Marcus entrou, os alunos estavam enfileirados. Brandon conversa com o primeiro-ministro. Senhor, eu peço desculpas. Marcus olhou para ele por um longo tempo. Para quê? Brandon respondeu com a voz embargada. Porque eu queria existir, e escolhi o pior caminho. O diretor anunciou as sanções, suspensões temporárias, serviço comunitário e proibição de acesso à rede escolar. Mas Marcus levantou a mão delicadamente. Estou pedindo outra coisa. Harris olhou para ele, surpreso. O que é? Deixem que eles venham trabalhar comigo por um mês, no programa de mentoria voluntária. Deixem que eles vejam como é a vida real. Silêncio. Então Harris concordou. Alguns dias depois, Brandon, Chris, Logan, Ethan, Ashley e Tyler se encontraram em um centro comunitário. As crianças os observavam com confiança. Marcus explicou calmamente. Aqui, ninguém humilha. Ninguém domina. Aqui aprendemos a nos reerguer juntos. Na primeira vez em que um garotinho pegou na mão de Brandon para pedir ajuda com a leitura, ele sentiu um nó na garganta. Ashley viu uma menina rir pela primeira vez. Ethan, depois de um tempo, disse baixinho. Agora, entendi. Marcus sorriu. Respeito não se exige. Ele se constrói. Passaram-se semanas. O boato se dissipou. Os alunos mudaram. Não por medo. Por falta de compreensão. Certa manhã, toda a turma se levantou quando Marcus chegou. Espontaneamente. Não por obrigação. Ethan simplesmente disse. Olá, Sr. Williams. Marcus respondeu. Olá, pessoal. E desta vez, já não era um desafio. Era respeito genuíno. Um respeito aprendido. Respeito bem merecido.